Bom dia a todo mundo. Acho que eu estou me ouvindo aí, Ed, né? Mas de novo? Não sei, nós já Então, estamos ao vivo e quando o Edner vai vendo aí o que está acontecendo, hoje a nossa live aqui é a tão temida pergunta: o porquê você saiu da última empresa? O porquê você saiu do seu último trabalho? Isso dentro da entrevista de emprego gera aí muito medo, muito receio. O que será que eu devo dizer? Tem muita gente que trava nessa hora, começa a inventar um monte de situações, de histórias, né? Ou até mesmo comentar alguma coisa de chefe, ex-colega, ou falar alguma coisa da empresa. E isso definitivamente não é uma coisa muito bacana. Então, hoje, eu, Silvia Leão e a Adine Braga estamos aqui para te auxiliar exatamente nisso. O que responder na hora da entrevista com essa pergunta? Qual foi o motivo que você saiu da última empresa ou qual foi o motivo que você saiu do último emprego? Edner, bom dia. bom dia, Silvia Leão, bom dia a todos aqueles que estão nos ouvindo. Espero que todos estejam bem e vamos começar a tratar aí do nosso assunto principal. E você, Edner, quando você está com seus mentorados aí, o pessoal tem medo de responder essa pergunta? Conta para nós aí o que acontece nessa hora que ninguém sabe o que tem que dizer. Olha, Silvia, na verdade, eu acho que tem pessoas que eu percebo que têm medo, outras têm insegurança porque não sabe, né, não tem noção do que deve dizer, né, de que forma colocar as coisas, né, se os motivos foram motivos de conflito, de desacordo, de distrato, se foi iniciativa da empresa ou iniciativa do próprio funcionário que resultou nesse desligamento, e a pessoa fica sempre muito em dúvida. O que devo falar? Exatamente. Assim, nós temos aí um histórico, né, que os profissionais, de forma geral, eles às vezes têm muita vergonha de dizer que foram desligados, dispensados. Porque isso, na vida de qualquer profissional, Edner, quem não passou, está passando ou vai passar. Isso faz parte do mundo do trabalho, né? Então, nós não vamos ficar sem ter essa experiência e ser desligado de uma empresa não é motivo de vergonha. Mas nós criamos isso, principalmente o brasileiro, ele cria muita coisa, né, que não tem necessidade de ser e tem uma vergonha muito grande. E às vezes vem com aqueles assuntos assim. Então, eu fiz um acordo, como se aquilo partisse das duas partes. Que sempre é uma coisa, nunca ninguém é dispensado. Você já viu nas entrevistas que 100%, acho que a maioria esmagadora, ou pediu demissão ou fez um acordo. É Como que todo você. mundo. Todo mundo, ninguém foi dispensado. Então, como que acontece isso, né? Não é motivo de nós termos vergonha, porque o fato de ser dispensado não está sempre ligado ao desempenho desse profissional, não é mesmo, Edner? Como que você vê essas coisas e a experiência que você tem aí com seus mentorados? Então, de uma forma geral, isso minimamente está relacionado com alguma questão de desempenho, ou com alguma falta de competência, de atributo daquele que saiu da empresa. Normalmente, os condicionantes são muito outros, né? Você tem os condicionantes econômicos, aquecimento ou desaquecimento do mercado, você pode ter uma reestruturação da empresa que vai resultar em diminuição de quadros mesmo. Enfim, tem uma série de motivos que não necessariamente está relacionado com algum problema de comportamento ou de habilidade daquele funcionário. Até porque nos processos seletivos, toda essa questão de ajustes e de possibilidade de desajustes, eles são medidos, né? Eles são mensurados de alguma forma, e se a empresa contratou aquele funcionário, ela normalmente, aquilo que falta nele, se falta alguma coisa, ela oferece o aprendizado, ela oferece a oportunidade de treinamento, assim, para que ele chegue no ponto de estar inserido naquele contexto de uma forma adequada e se torne realmente produtivo. Até por isso que existem os tais 3 meses de experiências que, inclusive, podem ser prorrogados, né, se a empresa
achar que ainda deve haver alguns ajustes, mas ela acredita naquilo. Então, em geral, isso não está relacionado com algum problema com o profissional em si. Então, por isso que não há necessidade de ter medo e não há necessidade de se inventar histórias, né? De construir uma narrativa e que o recrutador, o selecionador, logo percebe que a pessoa está com problema de se posicionar e de ser clara e de colocar os fatos reais. E isso fica muito transparente, até porque são respostas que são muito padrão, né? Se tornam padrão e todos acabam falando a mesma coisa. E a gente acaba, de tanto ouvir a mesma coisa, sabendo que não corresponde à verdade. Então, pode-se falar o que é que realmente aconteceu. É lógico que se for algum fato grave que envolve a empresa ou envolve o candidato, isso tem que ser colocado de uma forma em que você não comprometa a sua imagem enquanto profissional e nem comprometa a empresa, porque também falar mal da outra empresa não é de bom tom, né? Mas deve-se sempre trabalhar em nome da verdade, né? Em nome da clareza, na verdade, né? Em nome da clareza, de dar uma resposta que realmente vá contribuir para que o selecionador possa analisar aquele candidato. Exatamente, porque, como o Edwin está falando, a empresa, na realidade, a que está entrevistando você, ela quer saber como que você se saiu, né, nesse rompimento de contrato. Qual foi a sua atitude? Lógico, né? A empresa ela não quer saber se você teve conflitos com colegas, se você teve conflitos com o seu ex-chefe, se você teve conflitos, né, com a outra empresa, ou se você, na realidade, você pode ter aí sofrido a maior injustiça, né, do mundo em relação ao seu último trabalho, à sua última empresa. A questão maior é como você vai relatar isso. Não é legal nós falarmos esse tipo de coisa dentro de uma entrevista de uma possibilidade de contratação e de uma vaga. É tudo como que você conta essa história, né? E contando essa história, você pode levar essa história toda, mesmo que for uma história de injustiça, ao seu favor. Né? Porque falar sobre os conflitos que teve, quando a gente fala conflitos, mas o pessoal também usa as tretas, né? As Uhum. tretas que nós tivemos com os colegas, as discussões com nossos chefes, enfim, não era uma empresa boa, era uma empresa tóxica. Veja, se nós formos com esse discurso para a próxima oportunidade de vaga, isso realmente não vai cair muito bem. Mas existem formas de relatar a mesma coisa de um formato totalmente diferente. Edner, se isso aconteceu, vamos imaginar, pela sua experiência, aconteceu muito conflito com o colega, muita discórdia com seu ex-chefe, e a empresa era tóxica. E está diante agora esse candidato, esse profissional, diante dessa pergunta: por que você saiu da última empresa? Por que você se Então, desligou do último trabalho? Qual que seria a melhor forma de contar tudo isso sem dizer tudo isso? você não pode, de forma nenhuma, por mais que você tenha vontade de usar o momento da entrevista para Ah, desabafar, né, ou fazer uma espécie de reparação, né, das injustiças que você sofreu, ou de ter convivido com um ambiente tóxico, não pode dizer, né, a empresa era tóxica, até porque nenhuma empresa vai se confessar como tóxica, né, vai concordar com você de que você teve motivo real para sair ali, entendendo que aquela empresa era tóxica. Até porque, na verdade, cada um tem uma forma de perceber as realidades, né? Então, o que você deve fazer é descrever algumas situações que foram pessoais, né? Que, assim, a forma como eu vi, a forma como eu entendi, os motivos pelos quais eu saí, do ponto de vista pessoal, buscando isso para si, né? E não para a empresa, porque na verdade a ideia é você falar de si, né? Em todas as respostas que se dá na entrevista, por mais que elas possam ter um caráter mais de análise externa ou de motivação externa, você sempre tem que trazer para si, em relação à sua questão de satisfação, de ajuste. Você não vai falar de insatisfação, né? Você vai falar assim, então eu buscava, né, um nível de satisfação
maior, eu buscava um nível de satisfação positivo, e eu entendi naquele momento que eu agora era o momento de eu buscar isso em outro espaço, em outra empresa, em outro lugar, dando continuidade, né, a um projeto de carreira que eu tenho. Então, buscar sempre para o polo positivo, buscar sempre revelar o quanto você é capaz de ponderação, de manter o equilíbrio e de tomar decisões positivas, e trazendo um aprendizado mesmo quando você está lidando com uma situação de conflito, com uma situação de limite, com uma situação de que está chegando o momento, ou chegou o momento, de quebra daquele relacionamento, de quebra daquele contrato. É como assim, você sair de um casamento, né? E por mais que esse casamento e tudo aquilo que motivou aquele casamento se desfazer, você não passar a vida toda remoendo, magoado, ou falando mal do outro, né? Falando mal da ex-esposa, do ex-marido, porque a vida segue, né? Aquilo se encerrou, é um novo ciclo, é uma nova fase. Você está buscando outras coisas que são melhores, mais positivas para você. E você tem esse direito. E não importa se foi você que rompeu a relação ou foi iniciativa da empresa, porque todo mundo sabe que existem essas duas possibilidades, né? Sim, sim. Desculpa, pode continuar. Então, assim, você pode realmente descrever toda a situação, mas do seu ponto de vista e sempre focando no eu busco algo para mim, eu busco algo que eu estava entendendo que para mim era a hora, né? Por isso que eu me desliguei da empresa, ou se a empresa me desligou. E os motivos, na verdade, de desligamento, como a gente falou, normalmente não são graves, né? Não são porque você teve um comportamento que gerou essa ruptura, de tão sério que era. Porque se teve, você vai ter que ter um aprendizado para não gerar mais esse tipo de coisa, né? Porque se foi motivado por um problema de comportamento, de caráter, de agressividade, então primeiro vá se tratar. Porque senão você vai reproduzir isso novamente, né, nos outros contextos. E aí não vai, as coisas não vão acontecer em termos de carreira, em termos de exercício profissional, de uma forma positiva. Que é lógico, eu acho que ninguém escolhe ser o pior ou dar o seu pior, né? E se você está dando o seu pior, então você vai ter que dar uma pausa, rever todo o seu comportamento e depois voltar, né? Voltar para o trabalho, voltar para o mercado, voltar a concorrer, porque essas coisas vão transparecer, por mais que você doure a pílula durante as entrevistas e consiga aí cavar algumas oportunidades, se você for muito bom de marketing pessoal, mas a realidade dos fatos vão demonstrar que você não era aquilo que você disse ou transpareceu ser. E isso acontece muito rapidamente, porque você vai estar num contexto de relacionamento com uma empresa, com outras pessoas, com equipe, e se você tiver problemas de caráter, de comportamento, de ética, falhas éticas, tudo isso vai vir à tona nas oportunidades e nos desafios que um dia a dia de uma empresa ele põe, né? Que são naturais. Então não adianta, né? Não adianta disfarçar, olhar para o lado e fingir que não é com você, se você acaba se envolvendo, né, em situações desse tipo. Então resolva isso primeiro. Porque se você é um profissional sério, bem capaz, habilitado, não tem por que ficar inventando história, né? Traga uma narrativa que seja verdadeira e, é lógico, sempre focado no positivo, que é o que se espera de você. Exatamente, mas o Edner, ele trouxe uma questão bem interessante, porque muitas vezes realmente está ligado ao nosso desempenho, mas não somente as estruturas, né, e a estratégia para o exercício seguinte da empresa. E a empresa, ela cuida da carreira dela, que é o segmento, a sobrevivência da empresa, como nós deveríamos cuidar da nossa. Mas muitas vezes até nós podemos não querer admitir, mas nós sabemos o nosso comportamento, nós sabemos que se nós somos pessoas ou profissionais conflituosos, se nós não sabemos lidar com as mudanças, com a dificuldade, nós temos ciência, né? Na realidade, nós sempre sabemos qual que é o motivo real. Quando tem uma empresa mais estruturada, né, Ed, né, é feita uma entrevista demissional, onde nós ficamos realmente sabendo qual foi o motivo. Se for realmente coligado ao nosso autodesenvolvimento, às nossas habilidades,
aos nossos comportamentos ou aquilo que nós deveríamos ter entregue quando assinamos o contrato e nós tivemos aí um descumprimento, né, desídia no desempenho das suas funções, enfim. Quando isso é dito, isso fica muito claro até que você possa realmente procurar para aprimorar qualquer coisa nesse sentido. Como o Edney falou, se você não fizer nada de diferente, isso vai se repetir em um outro lugar. Então, você vai mudar o CNPJ, na realidade, mas a situação, o comportamento e o resultado vai ser o mesmo. Mas existem formas, né? Mesmo que você tenha sido, por exemplo, vamos imaginar, Edner, que o profissional está trabalhando e mesmo assim ele está buscando uma outra colocação no mercado. E essas perguntas geralmente vêm. Você está trabalhando, por que você tem interesse em sair da empresa atual? O que está acontecendo? Como nós falamos, falar mal da empresa, falar mal do chefe, do colega, isso não vai ser muito bom. Mas nós podemos primeiro, né, dizer o que é que realmente, né, está fazendo com que eu tenha esse interesse. O que nós podemos falar? Que a empresa é ruim? Ela pode ser ruim. Que nós estamos sofrendo injustiça, o que foi acordado lá no início não está se cumprindo, enfim, podem ser várias coisas, mas vire isso ao seu favor. E o que você pode dizer? Comece elogiando a empresa que você está trabalhando. Olha, eu aprendi muito, eu estou há X anos nessa empresa, ou há 1 ano nessa empresa, aprendi bastante, foi uma empresa que me acolheu, né, e realmente ela acabou acolhendo, independente da situação que você está vivendo hoje. Uhum. E a empresa, ela chegou num patamar que ela não tem mais como absorver meu profissional. Nesse período eu fui estudando, eu fui aprendendo mais daquilo que eu estava desenvolvendo na empresa e, por consequência, ela não tem mais como fazer com que meu profissional cresça. E chegou realmente o momento de eu procurar outras oportunidades, vivenciar outras situações para que minha carreira se desenvolva. E quando eu vi essa vaga, eu falei, nossa, essa vaga tem tudo a ver comigo, eu vou me candidatar. Então, eu estou procurando para um crescimento meu e para um crescimento profissional, porque aonde eu estou no momento é uma empresa de menor porte, ela não vai conseguir absorver todo esse conhecimento que eu também fui procurar. Então, se nós falarmos dessa forma, sem drama, então eu trago uma situação que eu não preciso dizer a realidade, porque de qualquer maneira, seja como for, nós aprendemos alguma coisa com a empresa que nós passamos, até mesmo a como não fazer certas coisas, nós acabamos aprendendo. Nós podemos dizer isso, ou se você estiver trabalhando ou não, né, fala, olha, eu me desliguei porque não tinha como mais realmente eu crescer e eu preciso encontrar uma empresa que eu possa entregar todo esse conhecimento adquirido nesse tempo. Então, talvez você não esteja trabalhando, mas seja como for, é uma resposta bacana. E depois você faz o que? A ligação com a empresa atual. Como que você viu essa oportunidade? Mas e se você realmente foi dispensado, você foi desligado? O que eu vou falar? Como o brasileiro tem tanta vergonha de dizer isso, né? Nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos dizer aí do elogio da empresa, como você aprendeu e tudo mais, e a empresa ela teve uma reestruturação, como geralmente há, algumas estratégias diferentes de quando eu entrei na empresa, e realmente a minha função e o meu cargo já não era de mais necessidade na empresa. Então o contrato foi rompido, eu fui desligado, e em busca de uma nova recolocação eu vi essa vaga, pelos quesitos e tudo que ali realmente está constando, tem tudo a ver com o meu perfil, tudo a ver com aquele meu conhecimento e tudo que eu aprendi na empresa anterior. Então, veja, eu posso estar trabalhando, eu posso ter saído, eu posso ter sido demitido, eu posso ter pedido demissão, que qualquer uma dessas respostas fica bem interessante. Então, você fala da empresa atual em forma de agradecimento pelo aprendizado, você diz o motivo, se é uma busca sua ou se é uma reestruturação da empresa, e você já se conecta com a vaga. Então fica um negócio
simples, um negócio claro, fica um negócio bacana para que o selecionador, o headhunter ou o recrutador escute isso de uma forma muito interessante. O que você acha disso, Edner? Então, eu acho é o seguinte: as pessoas que mais têm medo desse momento, elas têm medo de revelar alguma coisa que vai depor contra ela naquela, que vai diminuir suas chances de aprovação naquela oportunidade. Por quê? Porque elas estão, na verdade, emocionalmente inseguras, né? Ou sente que há alguma falha, ou há algum motivo para vergonha, que na verdade não há. Porque esse tipo de questão ele é colocado como uma base de avaliação de realmente aquilo que você falou, a pessoa, como é que ela lida com esses distratos, né? Seja pelo motivo que for. Como é que ela dá continuidade na sua carreira, na sua vida, se ela tem essa perspectiva de continuidade ou não, se ela sempre está de olho naquilo que ela pode conquistar a mais para a sua carreira. E isso fica muito evidente em profissionais que têm e profissionais que não têm uma perspectiva de carreira, porque você tem também muitos profissionais que eles apenas trabalham. Né? Sim. O que eles buscam é trabalho para ter um salário. Né? Fica só nesse nível a carreira dele. Não tem um projeto, não tem uma perspectiva de ascendência, né? Desde até melhoria de salário, né? Melhores benefícios que eu estou buscando, outros desafios, mais aprendizagem, enfim. Ou eu fui, ao longo do tempo que eu estive nessa empresa, me qualificando, melhorando minhas qualificações, e a empresa não absorve isso, né? Porque ela tem uma prática, ela está num nível de afazeres que não absorve esses meus novos conhecimentos, essas minhas novas habilidades, e eu tenho o direito de querer colocar isso em prática, já que eu investi nessa formação. Ou seja, tem uma série de motivos tão ricos para a pessoa revelar nesse momento, aproveitar essa oportunidade, e ela fica insegura. Por quê? Porque ela não está insegura somente naquele momento. Ela está insegura profissionalmente. Ela está insegura sobre si mesma. E a gente sempre fala, né, César, que a gente tem que ir, os profissionais têm que ir preparados para as entrevistas. Ele está sabendo que vai ser perguntado. Então, construa uma narrativa positiva. Né? Construa uma fala que vai ajudar o selecionador a te avaliar e vai fazer com que você ganhe vantagem competitiva em relação aos outros candidatos. É isso só. É simples. É simples, é autoconhecimento, é você saber que você é bom, é você acreditar em si mesmo e mostrar isso. Entregar na hora de entregar, porque você não pode ficar batendo no peito e dizer para os selecionadores: me contrata que eu sou o melhor de todos. Você tem que falar de você. Né? Você tem que falar quem você é, da perspectiva que você é e o que você tem a oferecer e que te trouxe até ali. Pronto. Não precisa virar nenhum drama, nenhum tipo de pergunta, né? Precisa virar um drama. Desde que você aponte para o positivo, aponte sempre de que você tem clareza do que está sendo perguntado, o que é que se espera que você demonstre de comportamento, de pensamento, de reflexões, enfim, de visão de vida, visão de mundo, e que vai estar revelado ali nas suas respostas e que o selecionador usa para saber se há o match, né, com o fit cultural da empresa. Sim. Porque esses tipos de perguntas, eles não vão revelar nenhuma capacidade, habilidade técnica. Eles vão revelar para o selecionador a perspectiva, um prognóstico de ajuste daquele candidato no contexto da empresa, não só do cargo, não só da equipe, mas tudo isso junto e mais a empresa como um todo. Exatamente. Se não deu match, é porque não deu match. E isso não é contra você, isso não é porque você não é bom, né? Sim. Mas olha, quando nós fazemos entrevista, e realmente isso vai para todos os níveis profissionais, essa pergunta parece que trava todo e qualquer profissional. E muitos profissionais muito bons, em todos os níveis, eles se perdem na resposta dessa pergunta. O porquê você saiu da última empresa, o porquê você saiu do último emprego, essa pergunta ela pode estar sendo formulada de um outro jeito, mas
quer se É a mesma. saber. Então, é só seguir alguns passos, como nós dissemos aqui, tantas dicas que foram dadas agora, e aprimorar esse discurso. Lembrando que esses discursos não precisam ser longos, ainda mais nesse tipo de resposta, quanto mais você alonga, maiores as chances de você Vai achar ter que se comprometer. aquele momento de desabafo, né? Então, nós vamos falar. Então, perguntas que você já sabe, que são perguntas, né, mais sensíveis. Então, responda a ela num cronograma mesmo. Fale da empresa de uma forma positiva, seja qual for o motivo. Diga o motivo, se desligado, se foi espontâneo, ou se você está procurando realmente uma coisa além do que esta empresa atual vai poder te dar, nem só naquele momento, mas no momento futuro, e a sua conexão com a vaga atual, com o anúncio que você viu e por que você está ali. Então, esses passos, numa simplicidade, numa conversa, e não precisamos estender muito nisso, em 2 minutos é uma resposta muito boa e que já deixa muito claro a sua visão de positividade em relação ao que vai acontecer se você ainda estiver trabalhando, ou aquilo que já aconteceu pela última empresa. Edner, já estamos aqui com nossos 15 minutos, já com Sim, 26. passado. Já com 26, os nossos 15 minutos estão só lembrando que toda quarta-feira, eu e o Edner, às 7h30 até às 7h45, estamos aqui trazendo muitos assuntos, muitas dicas para a sua recolocação, para a sua empregabilidade. Às vezes não é esse horário, né, Edner? Às vezes a gente faz uma surpresa, faz à tarde, faz à noite, mas o horário realmente definido é às 7h30. E nós temos sempre 15 minutos, Edner, Para mudar as suas crenças limitantes. Então, não tenha medo das perguntas. Reveja suas crenças e aponte-as para o positivo. Isso é que é importante. E as dicas aqui foram todas dadas. Exatamente. Então, tá